Gente querida, irmãos de toda parte, eu sou Edgar de Oliveira e hoje eu gostaria de orar o Salmo 91 com vocês. Todos os salmos de Deus são maravilhosos, mas alguns deles se elevaram a uma posição para o povo de Deus como sendo especialmente ricos e confortantes e se transformaram em salmos para os quais o povo de Deus recorre repetidamente em tempos de doença, em tempos de solidão, em tempos de provações. O Salmo 91 é um desses salmos especiais. Ele tem sido guardado no coração por milhares de pessoas e milhões se voltam a ele com gratidão no meio das calamidades da vida. O Salmo 91 pode ser comparado ao Salmo 46, que chama Deus de nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Martinho Lutero amava esse salmo e se voltou a ele frequentemente por causa de suas muitíssimas provações. Este é um salmo belíssimo, embora não tenha título e não temos como saber quem de fato é o escritor ou qual é a data de sua composição. Os doutores judaicos consideram que quando o nome do autor não é mencionado, nós podemos atribuir o salmo ao último escritor nomeado. E se esse for o caso aqui, este é outro salmo de Moisés, o homem de Deus. A evidência interna pelas expressões idiomáticas são uma boa indicação que estamos diante de um salmo de Moisés. E é muito interessante saber que Josué e Calebe, por terem sido fiéis, viveram muito mais que aquela geração que foi condenada pela sua desobediência. Eles literalmente viveram entre os mortos, em meio aos seus túmulos, como sugerido neste salmo. No entanto, também é possível que a pena de Davi foi a usada para nos dar esse poema incomparável. De qualquer forma, vamos nos deter ao conteúdo deste salmo maravilhoso. Este é o salmo mais alegre de todos os salmos. Seu tom é elevado e sustentado do começo ao fim. Vocês vão ver só. A fé é clara e seu texto é nobre. Havia um médico alemão que costumava dizer que o Salmo 91 era a melhor defesa em tempos de cólera e, na verdade, constitui mesmo um medicamento celestial contra pragas e pestes. Portanto, nesse momento pelo qual o mundo tem passado, esse salmo pode ser utilizado como essa fonte inesgotável de esperança. Aquele que viver no espírito do Salmo 91 será destemido, mesmo que as cidades sejam assoladas por pestes e pragas e os túmulos se encham de carcaças. Portanto, nós iremos orar este salmo com confiança de que Deus é o nosso escudo e que as promessas de Deus são para o seu povo, da qual fazemos parte. Amém? Antes de orar, eu vou analisar este salmo com vocês. Vocês compreenderão a razão deste salmo ser usado por muitos como um verdadeiro amuleto. Muitas pessoas religiosas deixam suas Bíblias abertas nesse salmo para alcançar a proteção de Deus. Nós não devemos fazer assim, pois esse salmo, ele mesmo nos ensina o que precisamos fazer para que Deus seja a nossa morada, o nosso abrigo, a nossa proteção, a fonte das bênçãos de que necessitamos para ser feliz hoje e sempre. Após analisar este salmo com vocês, nós iremos orar este salmo. Cadeias serão quebradas e o Senhor trará libertação, salvação, esperança, fé, alegria e paz ao seu coração. Antes de qualquer coisa, eu peço a você que se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. É só clicar no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo, se você estiver no YouTube, e ativar todas as notificações no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Já aproveite para deixar o seu like e o seu pedido de oração. Já vá deixando o pedido de oração para que eu possa orar por vocês depois. Faça isso agora, tá bem? Veja só a estrutura deste salmo. Os versículos 1 e 2 apresentam um fato. Aquele que se esconde em Deus faz declarações de confiança ao próprio Deus. E os demais versículos apresentam 4 argumentos que atestam esta verdade. Aquele que se esconde em Deus faz declarações de confiança a Ele. Veja só o que este salmo nos diz. Versículo 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio.
O lugar de moradia secreto é o local que devemos buscar. Existe o habitante do mundo das trevas, o habitante da terra favorecida, o habitante da cidade santa, do átrio exterior, mas o Santo dos Santos é o lugar secreto. Lugar de comunhão, lugar de aceitação. A sombra protetora que temos de Deus nos fornece segurança e paz, como as aldeias de tempos antigos agrupadas abaixo dos muros dos castelos. Estas aldeias ficavam ali, abaixo dos muros, buscando proteção. Devemos fazer o mesmo, pois Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso castelo forte. Amém? A pessoa que está em comunhão íntima, pessoal, secreta, permanece com Deus, habitando junto ao propiciatório, dentro do véu, e não precisa se preocupar com mais nada. É um privilégio ser hóspede de Deus, estar protegido, revigorado e consolado por Ele, e isso por toda a eternidade. 3 nomes de Deus aparecem nesses versículos. Elohim, de El Elyon, de Gênesis 14, versículo 18 a 22, e outros lugares também. O outro nome que aparece é Shaddai, de El Shaddai, conforme Gênesis 17, versículo 1, e outros lugares. E o terceiro nome é Iavé, o nome da aliança de Deus. Ao usar esses nomes para Deus, esse salmo nos relembra da história de Abraão. Não é impressionante? O salmista está declarando a sua confiança em Deus e ensinando os seus ouvintes a fazer o mesmo, pois vale a pena fazer isso. Este é o estado dos piedosos, dos salvos, dos que hoje são tornados filhos de Deus através de Jesus. Estes estão seguros em Deus, pois Deus é o seu refúgio e o seu baluarte. Sua confiança está posta em Deus. Observe os substantivos aplicados a Deus: refúgio de aborrecimentos, fortaleza nas dificuldades, Deus em todo o tempo. Agora, observe os pronomes usados pelo homem. Eu direi, meu refúgio, minha fortaleza. Isso expressa o poder de uma confissão aberta de fé pessoal. Amém? E segue o salmo: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amados, que salmo belíssimo! Esse salmo é usado por muitos, como eu já falei, como um amuleto, mas por outros, como uma promessa garantida contra todo tipo de mal. Este salmo contém promessas? Talvez você pergunte. Eu acredito que sim. Mas essas promessas têm que ser colocadas no contexto de toda a história da redenção. De toda. A partir do momento que você passa a perceber que esse salmo abrange o período do Antigo Testamento e do momento em que vivemos agora, do já e ainda não, as promessas desse salmo se cumprem parcialmente. Às vezes Deus livra os seus servos milagrosamente. Em outras, Ele permite que eles sofram e sejam martirizados, garantindo-lhes as promessas deste salmo para depois da morte. É necessário entender isso. É útil lembrarmos de uma lista de sofredores justos que encontramos nas Sagradas Escrituras. A Bíblia começa com Abel, depois com os patriarcas, com o povo de Deus no Egito, com os profetas, com Jesus Cristo, com os 12 apóstolos, depois com Paulo, nos apresenta João em Pátimos e os cristãos primitivos. Todos, sem exceção, experimentaram muitos sofrimentos. Esse salmo nos ensina a ter confiança em Deus, mas não nos promete aquilo que Deus não promete. Amados irmãos em Cristo, há momentos em que Deus irá te livrar da fornalha e há outros momentos em que Ele vai te enviar para a fornalha. No entanto, você nunca estará sozinho na fornalha. Entenda que Deus é o Senhor e nós somos os servos. Nossa vida foi traçada por Deus e Ele tem um plano específico para cada um de nós. E o sofrimento sempre fez parte dos planos de Deus para moldar seus filhos e torná-los parecidos com Jesus. Nunca se esqueça disso. Ao longo da história, temos visto a boa mão do Senhor operando os mais grandiosos milagres,
Mas o maior de todos os milagres é realizado na vida daqueles que nunca cessam de buscar abrigo em Deus, apesar de todas as calamidades presentes neste mundo. E tenha certeza de que, embora muitas vezes o fogo não se apague, as águas não se acalmem, a tempestade venha nos tragar, as doenças e desastres nos alcancem, certamente, ao final, Deus vai livrar aqueles que se abrigam nele. Amém? Sim, os santos estão seguros. Ele te livrará. Não se esqueça disso. O mal tem limites. Deus é quem estabeleceu os limites. Devemos manifestar a nossa fé em Deus, pois Ele é a nossa proteção invisível de perigos invisíveis. Ele é a nossa sabedoria para enfrentar a esperteza. É o nosso amor para guerrear contra a crueldade. Ele é o Deus onipresente que nunca nos abandona. Ele é a vida de que necessitamos para frustrar a morte. Temos razões para confiar seguramente na proteção de Deus. E o Senhor tem razões para preservar você sempre que você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Amém? Meus queridos irmãos, Deus não livra ninguém da exposição ao medo. E diante dos males, muitos se acovardam. No entanto, os que confiam em Deus desfrutam de sua divina proteção. E mesmo o mal estando tão perto, eles não são abalados. Você pode dizer amém? Tenha muita atenção ao que eu vou dizer agora. O diabo interpretou este salmo como uma promessa para o aqui e agora. Vocês lembram o que ele tentou fazer com Jesus? Lucas 4, versículo 9 ao 12 nos informa isso. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão das suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo citou este salmo para tentar Jesus. Mas Jesus, por outro lado, nos mostrou que as promessas deste salmo não são necessariamente para agora. Veja o que Jesus mesmo disse aos seus discípulos. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O salmo continua, no versículo 9 e 10, nos dizendo o seguinte: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O tema de Deus como refúgio, esconderijo, torre forte, escudo, habitação, ou seja, Deus protetor, que aparece em todo o salmo, é algo que deve permanecer em nosso coração. Deus é nossa habitação espiritual. Deus é o preservador de nossa habitação terrena. A verdade geral apresentada aqui é que o espiritual abençoa o temporal. E o salmo continua nos falando: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui o texto apresenta uma nova razão do porquê daquele que se abriga nos esconderijos de Deus pode declarar a sua confiança em Deus. A razão é que Deus usa anjos para cuidar daqueles que lhe pertencem. Alguns textos que nos ajudam a entender o ministério dos anjos são: Lázaro é levado por anjos para o seio de Abraão, em Lucas 16, 22. Eles são chamados de espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, em Hebreus 1, 14. Gabriel é enviado para auxiliar Daniel
a entender a revelação que está recebendo, em Daniel 9, versículo 21 ao 23. Miguel é chamado de o defensor dos filhos do teu povo, em Daniel 12, versículo 1. O arcanjo Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés, em Judas 1, versículo 9. Mateus 18:10 dá a entender que os pequeninos têm anjos nos céus que contemplam a face de Deus, e o anjo que ajudou João a entender a revelação em Apocalipse proíbe João de adorá-lo e diz: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Em suma, existe alguma verdade na história popular de anjo da guarda. Portanto, esteja certo de que é Deus quem dá ordens aos anjos a nosso respeito. Isso é uma grande bênção. Deus nos dará a vitória. Todo filho de Deus tem seus inimigos. Eles são numerosos, mas o Filho de Deus obterá a vitória sobre eles. O texto nos diz: você pisará, você pisoteará. O Senhor o livrará. Isto está muito claro. E veja só o que os versos 14 a 16 nos dizem: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esta última parte nos apresenta Deus falando em primeira pessoa. É uma mudança de voz que às vezes acontece no livro de Salmos. De repente Deus, ou às vezes o Messias, começa a falar. Nesses versículos é o próprio Deus quem promete libertação, resposta, sua presença na angústia, o que deixa claro que o fiel passará por angústias, glorificação, longevidade e salvação. Que coisa linda nos é dito aqui. A razão do nosso amor a Deus é porque primeiro há o amor de Deus por nós, para depois se manifestar o nosso amor por causa do amor de Deus. Não tenha dúvidas do amor de Deus por você. Ele nos livrará do pecado, nos livrará do perigo, da tentação, de todo o mal. Aquele que conhece o nome de Deus e o faz conhecer é honrado por ele. Ele o colocará no alto, num lugar de honra, de felicidade e de glória. Ore comigo. Ó Senhor Deus, suas promessas são inumeráveis. É impossível que algum mal aconteça com o homem que é amado pelo Senhor. As calamidades mais destruidoras só podem encurtar a nossa jornada e apressar a nossa recompensa. As coisas ruins para nós não são coisas ruins, mas sim o bem em sua forma misteriosa. Ó Senhor, as perdas nos enriquecem, a doença é nossa medicina, a reprovação é a nossa honra, a morte é o nosso ganho. Nenhum mal, no senso estrito da palavra, pode acontecer a nós, pois todo mal é anulado pelo bem. Feliz é aquele que vive em tal estado. Ele está seguro quando outros estão em perigo. Ele vive quando outros morrem. É assim que desejamos estar. Neste salmo somos ensinados, Senhor, que o Senhor vigia sobre a segurança de seu povo e jamais o abandona nos momentos de perigo. Somos exortados a avançar pelo meio dos perigos na confiança de sua proteção. Embora muitos falem tanto da providência divina e confessem crer que o Senhor exerce uma vigilância especial sobre seus filhos, seus próprios filhos, poucos são aqueles que realmente se dispõem a confiar em Ti. Nós desejamos colocar a nossa confiança inteiramente em Ti, ó Senhor. Tu és o Deus que cura, o grande Jeová Rafá. Tu és o Deus da paz, Jeová Shalom, o Deus da nossa provisão, Jeová Jireh. Tu estás no controle de tudo, pois Tu és Jeová Elohim. Senhor Deus, que o Senhor envie os Teus anjos para a casa destes irmãos que estão clamando a Ti agora. Que o Senhor levante os Teus olhos a favor do Teu povo, para que todas as amarras sejam quebradas na vida deste querido irmão que ora a Ti. Todas as amarras da vida espiritual, da vida financeira e familiar, que as enfermidades sejam curadas, ó Senhor. Que o Senhor envie anjos para socorrer o Teu povo. Deus, faça isso para que a ação do inimigo seja desfeita, para que os grilhões, as amarras, as cadeias, as prisões sejam todas quebradas pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor quebre a ação do inimigo que se manifesta muitas vezes em forma de problemas, com brigas, discussões familiares, desentendimentos no casamento, tudo que leva e conduz o homem a um esfriamento espiritual. Senhor, que tudo isso seja quebrado pelo poder do Teu Espírito Santo. Quebra as amarras do vício, quebra as cadeias das maldições,
quebra as obras que têm trazido muitos males e tribulações para o teu povo, ó Deus. Senhor Deus, que o teu anjo forte alcance a casa desse irmão e dessa irmã e estabeleça os teus propósitos em suas vidas. Que o teu poder os alcance e que o sangue de Jesus esteja sobre eles, trazendo proteção e vida nova em ti. Deus, que nenhum mal venha recair sobre o teu povo, mas que tudo seja dirigido por ti. Ó Deus, que seja assim. Que qualquer obra ou trabalho feito para aprisionar esta pessoa que ora a ti agora, seja desfeito pelo poder da tua palavra. Jesus é a palavra viva, capaz de quebrar qualquer maldição. Nós cremos assim, com toda a força do nosso coração. Que toda ação maligna que insiste em destruir a vida dessa pessoa seja desfeita agora. Que as setas malignas sejam destruídas, que as setas de enfermidade sejam quebradas. Senhor, que a tua mão faça partir em retirada qualquer ação do inimigo e que haja plena libertação na casa deste irmão e desta irmã. Livra o teu povo, ó Deus, dos laços, das armadilhas do inimigo. Livra a casa, livra a família, livra esta pessoa das influências satânicas, do homem mau, de qualquer mal que possa ser direcionado pelo inimigo. Livra dos assaltos, livra da violência de homens usados pelo diabo, livra dos perigos da estrada, das balas perdidas, de qualquer ato de violência e atentado contra a sua vida. Ó Senhor, que o Senhor dirija os passos destes que te buscam com sinceridade e confiança. Que o Senhor os guarde e os proteja. Aleluia. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, o nosso eterno Senhor e amado Salvador. Meu irmão e minha irmã, repita as palavras deste salmo comigo. Ore assim comigo. Caso você não possa falar, não possa se expressar por meio de palavras, que você repita mentalmente. Ore assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus seja louvado. Que você não tenha dúvidas do poder de Deus sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. As bênçãos contidas neste salmo maravilhoso, são para cada um de nós. Não permita que as setas do inimigo alcancem o seu coração. Creia em Deus. Ele está agindo agora mesmo a seu favor. Este é um salmo que deve ser lido, deve ser relido, e você deve procurar compreender tudo o que ele está dizendo. Tá bem? Então, portanto, eu gostaria que você ouvisse esta oração por um período de 7 dias. O número 7 na Bíblia nos transmite a ideia de totalidade, de interação, de conclusão, de perfeição e consumação. 7 na Bíblia é o número máximo de Deus, o número limite de Deus nos seus planos para com o homem. Então, ouça 7 dias seguidos essa oração. E depois, sempre que você desejar, você pode voltar a ela. Amém? Não deixe de fazer isso. É só procurar aqui no canal, em nossa playlist. Deus vai derrotar o inimigo em sua vida. Vai derramar muitas bênçãos sobre você. Vai ser um tempo especial do agir de Deus em sua casa. E depois, você vai voltar aqui, cheio de alegria no seu coração, e vai contar aqui nos comentários tudo que o Senhor
fez na sua vida e ainda está fazendo em sua vida, e pela fé, aquilo que Ele há de fazer na sua vida. Conte os seus testemunhos, pois eles serão muitos, viu? Eu peço que você envie agora esta oração para os seus familiares, para os seus amigos. Ore para que eles ouçam esta oração. Muitas pessoas estão precisando de libertação, estão precisando que coisas aconteçam, que bênçãos sejam derramadas por Deus. Então faça isso, aproveite para deixar o seu pedido de oração para que eu possa orar por você também. E diga o que você sentiu na medida em que estávamos orando. Tá bem? Faça isso agora, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.